Mais uma vez eu quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus. Deus continue abençoando grandemente sua vida. A igreja está lindíssima para a glória do Senhor. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Você que está em casa também nos acompanhando, que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Vamos continuar orando porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E se nós estamos aqui na casa do Senhor, é porque Deus assim nos permitiu. Deus permitiu com que nós pudéssemos levantar das nossas camas. Deus nos abençoou com café da manhã, com almoço, e com certeza irá nos abençoar também com um cafezinho da noite, para aqueles que tomam café à noite, para aqueles que jantam, são corajosos também e têm a janta no seu lar. Em tudo isso nós damos graças ao Senhor, porque a gente sabe que toda a provisão vem das mãos do Todo-Poderoso. Então é um prazer enorme poder servir ao Senhor, poder estar na casa do Senhor com muita liberdade, sabedores de que quando adentramos por aquelas portas, aqui Deus já se fazia presente. Então sejam todos bem-vindos para prestarmos culto ao nosso Senhor. Eu quero apresentar para os irmãos, dentro desse tema, nessa semana eu estava ouvindo, enquanto dirigia, não sei se vocês já ouviram falar, padrão de pensamento distorcido. Já ouviram falar disso? Padrão de pensamento distorcido. Foi num programa de rádio, de entrevista, no fim da tarde, e tinha uma psicóloga que estava falando para os dois radialistas, um homem e uma mulher, e estava pontuando que o mundo inteiro, independente de religião, as pessoas estão sofrendo. Isso começou por volta, esse boom começou por volta de uns 2, 3 anos, e a tendência pelas organizações de saúde, a tendência é que esse padrão distorcido de pensamento, ele venha afetar milhões, talvez bilhões de pessoas. Seja ela conhecedora de algum movimento religioso ou não. E eu estava falando com Deus o seguinte, eu disse: Senhor, nós temos uma responsabilidade muito grande enquanto cristãos, mas a Tua palavra também revela que nós somos pequenos, e que o Senhor conhece a nossa estrutura e revela que somos pó. Então, Pai, nos ajuda, porque nós não somos super-homens nem super-mulheres, mas todos nós estamos sujeitos, e eu pude concordar com que essa pessoa, que é profissional da área, ela proferiu a respeito dos pensamentos, problemas, distúrbios de pensamentos, padrão distorcido de pensamento. O que é que vem a ser isso? Deixa eu só dar um exemplo aqui bem tranquilo para que vocês possam entender. Eu pego o meu celular, estamos na era da informação e cada vez mais a informação parece que avança sem nenhum controle. Inteligência artificial, então, que o diga, completamente descontrolada. Você não sabe, pegaram tem um documentário de Sylvester Stallone, pegaram ele falando em inglês, a inteligência artificial converteu ele falando em português, com a voz dele mesmo, e o lábio acompanhando o som que ele estava emitindo. Você não tinha como dizer que era ele, não era ele falando ali. E não era inteligência artificial. Mas vamos lá, o que é esse padrão de pensamento distorcido? E que dentro desse tema eu quero abordar com os amados irmãos, esse assunto que é muito sério. Eu pego o meu celular, e aí eu tenho amigos, eu tenho redes sociais, eu participo de grupos de games, eu tenho Instagram, e aí de repente eu pego aqui o meu celular, e eu tenho uma informação para um amigo meu. Eu pego aqui o meu celular, e aí eu preciso falar com o Deninho. E aí eu mando uma mensagem. É algo fútil, mas eu preciso falar com ele. Eu coloco assim: Deninho, olha, eu sei que você gosta de tal coisa, você gosta de comer tal coisa, e está com uma promoção massa, e tem 3 dias e vai acontecer essa promoção. Então me dá um toque aí. Aí o que é que acontece? Eu tenho um problema, a distorção do meu pensamento, ele está num nível avançado e eu não consigo perceber. 2 minutos depois que eu mandei a mensagem para ele, eu vou no meu celular e vejo que Deninho está online. Só que ele não visualizou a minha mensagem. E aí eu digo assim: pô, velho, Deninho está online e não viu minha mensagem? Rapaz, eu vou esperar mais um pouquinho, não é possível que não responde minha mensagem. Pô, uma promoção boa, eu me preocupo com o cara e o cara não responde. Já são 17h30 e a última visualização, a última entrada de Deninho foi 17h20. Eu mandei às 16h42.
Ele entrou no WhatsApp e não teve coragem de visualizar minha mensagem. Pô, será que ele está com aquele bloqueador que não dá para perceber? Poxa, estranho isso. Aí eu me reto com essas coisas. Peraí, deixa eu mandar aqui, mandar uma figurinha, mandar alguma coisa para ele. Aí eu mando lá a figurinha do Bahia. Só que Deninho não vê, mas o celular está dizendo que ele entrou recentemente e não viu minha mensagem. Então eu pego o celular e ligo para Deninho. Deninho, meu amigo, ô rapaz, cadê você, cara? Veja, eu acabei de te mandar uma mensagem. Ô Marcelo, você é meu amigo, eu até estou com o celular aqui, estou num corre danado, rapaz. Eu vim aqui para um funeral de um amigo meu, conhecia desde a infância, e estou aqui, rapaz, está uma coisa pesada. Eita, eu procuro agora um vaso para botar minha cara e dar descarga. Porque por conta da minha distorção de pensamento, eu achei que o Deninho tinha a obrigação de visualizar a minha mensagem. Isso pode parecer bobo, até engraçado, mas isso está acometendo muitas pessoas, porque a percepção de pensamento dessas pessoas faz com que ela entenda que o outro fez algo por conta de não corresponder àquela expectativa. Ela desenvolve um distúrbio mental que ela, com o passar do tempo, ela não tem mais o controle sobre os próprios pensamentos. Porque ela vai começar a julgar ou pré-julgar algumas atitudes que nem aconteceram por conta das suas expectativas não serem respondidas. Eu contei uma vez aqui, mas nem me liguei, contei em tom de brincadeira. Eu disse que uma vez eu estava indo para o seminário dar aula, eu estava no ônibus, e eu disse que eu sempre que eu pegava ônibus, ou eu sentava naquele banco isolado da frente, não sei se tem mais, não sei como é, mas tinha um banco isolado na frente que dava para ver o motorista. Primeiro, eu sempre gostei de ônibus e ficava impressionado, até adulto, como minha avó, que está com Cristo, falava, burro velho, eu gostava de ver motorista dirigindo, porque ainda vou realizar esse sonho de pelo menos sentar e dirigir um busão, para sentir como é a emoção. Mas eu sentava para acompanhar, mas também tinha uma outra razão. Quando eu pegava o ônibus, eu não conversava com ninguém, porque isso me trazia náuseas. Conversar com alguém, movimentar muito a cabeça, me trazia náuseas. Então era uma fuga que eu tinha de sentar naquele lugar reservado para deficiente físico. E olha a estratégia. Aqui eu pensava, aqui eu só levanto se entrar um deficiente físico. Se entrar um idoso e tiver um adulto que não é idoso no lugar de idoso atrás, eu ainda já fiz isso. Deu um lugarzinho para o idoso e a pessoa dizia, você também pode levantar. Aí eu dizia assim, não, mas aqui não é para idoso, é preferencialmente para pessoa deficiente. Porque se um idoso senta aqui, o idoso vai levantar para o deficiente, como é que fica a situação? Então você está no lugar que é preferencial para idoso. Se entrar um deficiente aqui, eu levanto. Olha a minha estratégia. Mas claro que era uma manipulação, que depois caiu a ficha, e eu pensei, em alguns ônibus tinha também uma cadeira isolada na frente do cobrador. Quando o cobrador, a catraca era atrás. Então você sentava logo em seguida. E aí uma pessoa entrou no ônibus e ela fez assim. Ela entrou, eu não percebi, eu estava lá sentado, fui e tal. 2, 3 dias depois, disse assim, pastor, isso é muito metido. Eu falei, não entendi. Eu estava no ônibus, passei, olhei para o senhor olhou para a minha cara, estava com a cara enfesada e nem falou comigo. Aí eu disse, mas eu não presto atenção em nada no ônibus, eu fico num estado que eu não quero que ninguém fale comigo. E aí a pessoa, o senhor não viu não? Eu falei, não, nem me liguei. Ai, pastor, me perdoa. Eu nem imaginava na época que isso já tinha um nome que estão dando hoje, que era distorção do pensamento. Problema do pensamento, distorção do pensamento, problema do pensamento distorcido. Recentemente, uns 4 anos, 5 anos, antes da pandemia, eu ministrei aqui na igreja nos cultos das quartas-feiras e trarei, em nome de Jesus, se assim for vontade dele, para os cultos da noite, numa oportunidade específica, um estudo em forma de pregação a respeito de limites. E nesse estudo, não sabia desse termo, que eu ouvi recentemente, esse estudo aborda a importância de dizermos não para as pessoas. E para as pessoas que participaram nas quartas-feiras, eu ouvi muitos bons testemunhos, outras não compreenderam muito bem, mas eu preciso trazer para um público maior que geralmente está aqui nos domingos à noite, então esteja orando por isso. A importância de dizer não. Por que eu estou contando tudo isso?
Porque tudo isso faz parte de um comportamento, de características do cristão verdadeiro, que a gente tem que se policiar, e se não tratarmos disso, levarmos como uma coisa que não tem nada a ver, isso vai comprometer a nossa adoração, isso vai refletir nas nossas famílias e nos nossos trabalhos. Você quer ver uma coisa? Hoje muita gente sofre porque ela não sabe dizer não. Eu aprendi a dizer não. Eu brinquei hoje pela manhã que eu não fui para o chá do Pedro, ontem, não fui. Dani falou, não tem nada a ver, não, bora e tudo. Eu falei, não, B, eu não vou não. Até porque, olha o meu pensamento. Chá geralmente envolve mais mulheres e tal, eu não vou não. Aí Dani falou, você não vai não? Eu falei, não, você me conhece. Quando eu digo não, é não, meu não é não. Eu já disse não pelo simples fato, eu fui para um casamento com a minha esposa, a gente chegou na porta do local, na verdade, antes de sair de casa, eu disse, rapaz, eu estou com um negócio aqui, um pressentimento, Deus está falando comigo, Dani, é sério, ela, eu não acredito, filho, em cima da hora todo mundo arrumado, a gente vai, vamos, beleza, mas assim que Deus está falando, tá. Chegou na porta do local onde ia acontecer o casamento, eu disse, filha, vamos voltar para casa. Ela compreendeu, não entendeu na hora, mas voltamos para casa. Não participei. Eu, Marcelo, não tenho problemas em dizer não. Se eu precisar dizer não para você, eu vou dizer não, com amor, mas eu vou dizer. E isso é libertador. Mas muita gente não sabe dizer não, aí pensa o seguinte, se eu disser não, o que é que vai pensar de mim? Ela começa a se tornar escrava dos próprios pensamentos e refém de um pecado que já foi liberta pelo sangue de Jesus. E se isso não for tratado, a pessoa deixa de viver a sua vida, ainda que com responsabilidade, para viver a vida dos outros, com base naquilo que o outro pode ou não pensar. Vocês estão compreendendo, mais ou menos? Eu quero ser o mais objetivo possível, porque dentro desse assunto, características do verdadeiro cristão, para que a gente possa ter na casa do Senhor uma adoração plena, falar com Deus através da oração, ouvir a voz de Deus nas Escrituras, nós precisamos aprender que tem algumas características que são importantes e cruciais na vida do cristão. E essa distorção de pensamentos acaba comprometendo a característica do verdadeiro cristão. E você, crente, é salvo em Jesus. E aí, às vezes, pensa o seguinte, por que eu pensei dessa forma? Por que mesmo eu sendo crente, eu me portei dessa forma? Eu queria entender. Aí, eu trago aqui para vocês, e você que está em casa me acompanhando, esse desafio com essa pergunta. Você sabe se comportar, olha só, você sabe se comportar na adversidade? O Espírito Santo é uma pessoa, é um ser espiritual vivo. Ele habita na vida do crente. Ele fala com o crente de formas que nos surpreendem. Mas muitas dessas formas estão nos detalhes. A Bíblia nos fala em Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Você tem? A Bíblia diz, justificados, pois mediante o que, irmãos? A fé. Nós temos paz com quem? Com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos, de que forma? Olha que bênção. Estamos firmes. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E a Bíblia diz no 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias o quê? Olha a pergunta, você sabe se comportar na adversidade? A Bíblia está declarando que o povo de Deus que foi justificado, ele se gloria também nas tribulações. Por que isso acontece? Não é nada aleatório. A Bíblia diz, porque ele sabe, o crente justificado, não é todo mundo. O crente justificado, ele sabe que a tribulação faz o quê? Produz perseverança. Eu costumo brincar sempre para ilustrar, irmãos, não me leve a mal, mas é para trazer, é só como ilustração mesmo. Eu disse que fiquei muito feliz no ano passado porque o meu time, Deninho, foi campeão. Foi campeão nacional. A gente repara que o torcedor do Vitória não fala assim, ó, a gente foi campeão da Série B. A gente não fala não, a gente fala que fomos campeões nacionais. Eu torço desde 1992. Faça a conta aí.
1992 a 2023. Faça a conta. 31 anos. Quantas vezes eu pensei em mudar? Até para o rival, botei até camisa, mas não deu certo. Mas olha só para ilustrar, eu perseverei. Eu acreditei que esse dia iria chegar e chegou. Com coisa fútil. Coisa fútil. Por que eu estou contando isso? Porque se eu persevero 31 anos, sofrendo, sou sofredor. Mas eu perseverei e eu vi. A Bíblia está falando que nas tribulações, eu sendo justificado por Deus, o meu pensamento, que faz naturalmente ele está dentro de uma distorção natural por conta do pecado, ele está num processo de transformação. A Bíblia está dizendo o seguinte: você que é justificado, você sabe que você pode se gloriar em Deus, porque você está firme nessa esperança. Mas olha, não somente isso, você se gloria também nas tribulações, sabendo que a tribulação ela vai produzir perseverança. Então você na tribulação, você persevera. Isso é o que Deus diz no nosso pensamento, mas o mundo lá fora vai dizer que não, que você tem que desistir, que você tem que mudar, que você tem que se submeter a paliativos. Aí a Bíblia, a palavra do Senhor diz assim, ora, versículo 5, a esperança, ela não faz o que, irmãos? A esperança, ela não confunde. E diz por que isso acontece. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Olha o tempo do verbo, é presente perfeito. O amor de Deus não foi, o amor de Deus não será. O amor de Deus, ele foi derramado na sua vida. Isso é fato. É a Bíblia quem está dizendo. Porque Cristo, versículo 6, quando nós ainda éramos fracos, olha que coisa maravilhosa, o que foi que ele fez? Ele morreu ao seu tempo pelos ímpios. Agora, 1 Pedro capítulo 5, versículo de 6 a 10. Abra sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, você que conhece a Deus, através dessas ministrações bíblicas, você será um crente abençoado e Deus, na força do Espírito Santo, vai fazer coisas na sua vida que você nunca, jamais imaginou. Mas você creia nisso. Você crê em nome de Jesus. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, a partir do versículo 6, humilhai-vos, portanto, repare que é minha responsabilidade. Eu sei o que Paulo disse, lá em Romanos, e agora eu preciso fazer algo. A Bíblia diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, faça o quê? Mas para isso você precisa fazer o quê? É responsabilidade sua, o Espírito Santo não vai fazer isso. Você tem que se humilhar, você tem que reconhecer. Você tem que dizer para Deus, Senhor, eu não tenho força, eu sou fraco, Senhor. Eu sou fraca, Senhor. Eu preciso da tua ajuda. Eu posso até me achar forte, Senhor, mas não sou. Eu sou fraco e fraca e dependo do Senhor. Eu me humilho para com o Senhor. Fazendo isso, a Bíblia diz que Ele te exalta no tempo oportuno. Mas calma lá. No processo, a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele o que, irmãos? Eu gosto quando a Bíblia ela fala dessa forma. Não é parte. Aí vem pessoas que não conhecem a Deus e estão dando um show de informação técnica. A Bíblia diz que a gente tem que lançar sobre Ele toda, não é parte, é toda a nossa ansiedade. Por quê, irmãos? Ele tem cuidado de nós. Olhe mais uma vez o tempo do verbo. Deus tem cuidado de nós. Aí a Bíblia diz o seguinte: sejam, porém, nossa responsabilidade. Olha só. Sede sóbrios e o que mais? Vigilantes. Nós não lutamos contra nossas esposas, contra nossos maridos, vizinhos, chefe no trabalho. A Bíblia diz claramente que o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Esqueça essa ideia de que eu piso na cabeça do diabo, está amarrado, o diabo está solto.
O diabo lança dardos inflamados. E se você não estiver preparado, não souber se comportar na adversidade, ele vai pintar e bordar na sua mente. E quando, a gente diz no popular, quando a coisa estiver feia, aí é que o bicho pega. Porque a gente não consegue saber de onde veio isso. Por que é que a gente adentrou para essa espiral descendente? E a gente não sabe lidar. Aí vem medicamentos, vem psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, vem um monte de profissional da área que vai querer ajudar. Não estou denegrindo a imagem desses profissionais. Eles até querem ajudar, estudam para isso. Só que tem um problema nisso. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Pense comigo, você vai confiar a sua vida e vai pagar por isso, de forma financeira, para que alguém que nem conhece o próprio coração te ajudar? Eu não deixo a minha família participar disso. Você é livre para decidir. Mas me chamou muita atenção o que essa profissional da área disse. Bilhões de pessoas estão com problemas que começaram de forma simples, não tiveram a devida atenção e se transformaram num distúrbio de pensamento. E elas não conseguem distinguir aí aquilo que é real. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, versículo 8, ele anda ao nosso derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes onde? Na fé. Olha que coisa maravilhosa. Certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade onde, irmãos? Espalhada pelo mundo. Se você acha que sofre, está tendo de lidar com problemas difíceis, a Bíblia, a palavra de Deus diz que os nossos irmãos em todos os lugares do mundo estão passando por coisas semelhantes ou até iguais a você. E muitos estão vencendo. Se eles estão vencendo, por que é que você não vai vencer em nome de Jesus? Você vai vencer em nome de Jesus, não tem para onde correr. Tem luta? Tem. Você não sabe como vencer? Então eu convido você a participar comigo, a estar na igreja, a acompanhar, a gente orar junto, porque essa batalha já é vencida. É vencida, irmãos. A Bíblia fala que nós temos Jesus Cristo, e por termos Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, entrar numa competição e saber o resultado no final. Saber que vamos chegar e vamos vencer. Isso é ser mais do que vencedor. Então, se os nossos irmãos estão vencendo, a gente precisa olhar para a palavra do Senhor e saber como se portar diante das adversidades. Ora, versículo 10. O Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de fazer o quê, irmãos? Mas não somente isso, a minha versão diz mais. Aperfeiçoar, firmar o que mais? Fortificar e fundamentar. Lembra que eu falei que Deus vai fazer coisas na sua vida que você nem imagina? Receba isso porque é a palavra de Deus. Porque Deus, Ele está desafiando você na palavra. E olha, isso aqui não é obra do acaso não. Eu não acredito em acaso. Eu acredito naquele que no Salmo 139 declara que escreveu todos os meus dias. Todos eles. Sem que eu tivesse vivido um sequer. É nesse Deus que eu acredito. Eu acredito num Deus que declara na palavra dele que os cabelos da minha cabeça estão contados. Eu acredito naquele que declara que não cai uma folha de uma árvore. Isso não está na Bíblia não, viu? Não cai uma folha de uma árvore. Não está na Bíblia. Mas o dos cabelos está. Todos os fios da vossa cabeça estão contados. Eu acredito naquele que do céu e no céu nomeia cada estrela. Eu acredito nesse Deus. Se você está com dificuldade, está com problema, faça a sua parte. Se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus. E você vai colher frutos para a eternidade. Irmãos, isso não é passe de mágica, não é receita que você, como um bolo que você vai comer, vai ficar forte da noite para o dia. É aperfeiçoamento. E cumpre a você fazer um voto com Deus e seguir à risca a receita desse manual que Deus deixou para nós, chamado Bíblia, a palavra de Deus. Pai Santo e querido, obrigado, Jesus, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso.
O Senhor se faz presente, o Senhor nos alimenta com a Tua palavra e nos encoraja a seguirmos em frente. Pai Santo, obrigado, Pai. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por esse momento de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, por poder participar de algo tão maravilhoso e tão simples ao mesmo tempo, que é estar na Tua casa com toda a liberdade, adorando o Teu santo nome. Nós te agradecemos porque não somos merecedores de nada disso. Então nos concede a graça, Senhor. Nos protege, nos fortalece, nos leva em paz aos nossos lares, nas nossas atividades rotineiras e seculares, que são importantes, não atividades mundanas, mas atividades seculares, que são importantes para a nossa manutenção, e em todas elas, com certeza, o Senhor estará lá. Muito obrigado, Pai, mais uma vez. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém.